meu irmão, minha irmã, onde você estiver, queira se acomodar, para juntos aprofundarmos um pouco mais a compreensão destes textos que acabamos de escutar. Meu irmão, minha irmã, é muito importante que tenhamos presente que os dois textos, ou seja, Gênesis e o texto de Marcos, mostram a destruição de Satanás. E as leituras deste domingo nos levam ao discernimento para que identifiquemos as obras que vêm de Deus e as obras que vêm do maligno. Por isso, Gênesis capítulo 3, versículo 9 a 15, o qual escutamos há pouco, é o relato da queda de Adão e Eva. Quer nos apresentar questões existenciais que todos nós diariamente enfrentamos, especialmente para nos perguntar: quem somos? Qual é o sentido de nossa existência? E por que o mal se instalou no mundo? É só olhar ao nosso derredor que os autores sagrados que redigem este texto de Gênesis tiveram essa inspiração de Deus e como fala dele que a seguir aprofundamos. Lembrando que esta parte da narrativa é da segunda criação e descreve a transgressão não como algo que vem de Deus, mas como consequência das escolhas humanas. Por isso que é tão importante praticar um discernimento, ou seja, uma análise crítica, o que realmente é do bem e o que é do mal, o que vem de Deus e o que não vem. Por isso aqui também notamos que o próprio Deus toma a iniciativa de vir ao encontro deste primeiro homem, desta primeira mulher, que na verdade somos todos nós homens e mulheres, e pergunta, não como alguém que usa uma pedagogia de logo julgar e condenar, mas usa a pedagogia do diálogo e provoca com pergunta para que as pessoas, para que eu e você tenhamos a consciência como eles dois tiveram que formar. Quem errou? Por que errou? Por que vem consequências que sofremos quando escolhemos o mal e não o bem? Por isso é tão importante, ele chega e faz a pergunta: Adão, onde estás? Não é um local geográfico que ele quer saber. Sim, Deus quer saber como está Adão, como ele se sente. E ele responde que estava escondido. Escondido por quê? Porque sua consciência lhe aperta, porque escolhera o caminho errado, a desobediência. E pior do que isso, ele logo atribui a culpa à sua companheira. Lembrando que a serpente é o animal mais astuto, mais ágil. Por isso é comparado ao maligno. E a serpente é símbolo disto. O maligno fala através dela para a mulher: não, se você comer desse fruto, você vai ser como deusa. E aí Adão come igualmente, ou seja, é fruto de uma tentação, de algo mentiroso. A mentira é o caminho para o mal. Ou melhor, já é reflexo da escolha errada que se faz. Aí procura mentir, e precisa colocar mentira em cima de mentira, e esta uma hora cai, fica corroída pelo próprio mal que se serviu do mal para fazer o mal. Portanto, é profundamente um questionamento para todos nós. E outro aspecto aqui, que muitas vezes não aceitamos ser simplesmente pessoas, criaturas. Queremos ser Deus. Quando a serpente fala, que na verdade é o maligno que fala através dela, você será deusa. A vaidade cresce, orgulho.
E isso faz parte hoje. Quantos fazem o mal, mentem descaradamente, e o fruto disto vem. O ser humano, quando pratica isso, fica vulnerável a todo tipo de tentação. Sua consciência como que amortece, porque mentiu uma vez, vai mentindo outras tantas vezes. Isso recorda um homem que servia a Hitler, e muitos hoje estão retomando o que ele afirmou, Joseph Goebbels: diga uma mentira 1000 vezes, que você convence o povo de que isto é verdade. E isso está aqui, neste relato de Gênesis. Portanto, se você quer realmente ser de Deus, precisa criar consciência. Eu preciso criar consciência de que a mentira, a desobediência, traz consequências muito sérias. Me deixa com medo, me deixa confuso, porque me fechei diante daquilo que Deus pediu que realizássemos. Então, lembrando, toda transgressão traz sofrimento, traz medo, e torna difícil a relação com Deus na serenidade, porque quem tem cometido erro, ele tem dificuldade de mostrar o rosto na luz, porque sabe lá dentro do seu coração que fez a escolha errada. E podemos perceber que no final do texto, Deus não castiga a mulher, nem o homem, mas sim a serpente. Você vai se arrastar com o seu ventre sobre o pó da terra. Sim, vai ficar cutucando o calcanhar da mulher. E a mulher sim terá o parto com dores. Mas o homem igualmente vai trabalhar, vai carregar a cruz por ter desobedecido. E se olharmos em nossa vida, quantas vezes queremos ser Deus? É só observar as atitudes dos humanos. Quantos lutam com vaidade, com orgulho para ter poder, para ter riqueza, para poder dominar o outro como se fosse um superior. Nós somos todos filhos amados de Deus, sua obra. É essa consciência que o texto nos quer fazer criar. Olhemos agora para o Evangelho. E é bom lembrar que Marcos, em todo o Evangelho, tenta apresentar as pessoas que se aproximavam de Jesus, aquelas que estavam mais perto. Ele já tinha mostrado quase todos, faltava agora 2 categorias ainda, ou seja, os parentes de Jesus, porque viviam num clã, tios, tias, toda a família, por isso que ele vai à sua terra. E a outra categoria são os poderosos, feitos escribas que vêm de Jerusalém, que se consideram, pode perceber, que na avaliação deles, o que eles dizem sobre Jesus, eles se colocam no lugar de Deus e julgam a Ele. Ele é possuído pelo príncipe dos demônios, Belzebu. Já os familiares acham que Jesus, devido à forma de contestar aquilo que a humanidade aceitava como normal, mas que era classificar pessoas, escravizar, explorar. E Jesus vem e contesta isto, e diz que o reino de Deus é para ser vivido na fraternidade, na acolhida de irmãos, especialmente aqueles que mais sofrem, e que esse tipo de instituição que os humanos montaram, especialmente no templo, não é de Deus. Mesmo que digam que são de Deus, não são. Parece que hoje isso ainda segue, e muitos que se falam de Deus, na verdade não são do Deus de Jesus. Dá a impressão que são do Deus Moloque, lá dos cananeus, esse sim. Então é importante que nós demos conta. E Jesus responde com parábola, e por uma lógica
ele sempre provoca o uso da inteligência, ou seja, o raciocínio lógico, o entendimento, um dos dons do Espírito Santo, para que nós façamos escolha. Ele diz: como pode Satanás expulsar o próprio Satanás? Isso é impossível. O reino fica dividido e se autodestrói. E ele com isso quer mostrar que ele vem de Deus, que ele não é um impostor, que ele veio para anunciar aquilo que Deus prometera desde o Antigo Testamento, o Messias Salvador, e que ele não fala por si mesmo, mas está em sintonia com o Pai. E os familiares, por sua vez, eles quiseram a moderação, o equilíbrio, o medo que pudessem esses grupos atacar sua família. Por isso entendemos essa colocação. E Jesus, por outro lado, mostra quem são os pais: a mãe, o pai, irmãos, irmãs, familiares dele. Todos aqueles que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Estes são minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus familiares. E desses queremos fazer parte, por isso é importante. E aqui tem um aspecto muito grande, que é importante lembrar. Por isso que Jesus, num dado momento, ele diz: o profeta só não é bem aceito na sua própria terra. E quantos, pelas posições que alguns filhos de sacerdotes tomam, às vezes até os pais ficam com certo medo, por causa do profetismo de seguir a fidelidade de Jesus, tomam posturas que contradizem exatamente aquilo que o mundo das relações de mercado coloca. Não compreendem como um filho pode ser assim. Isso não foi só com Jesus, mas acontece com todos aqueles que vivem com fidelidade a este projeto. E Jesus vai mais longe. Ele mostra que o pecado contra o Espírito Santo não é maior do que os outros, não é por essa razão, mas é porque a atitude de rejeitar e se fechar à proposta salvífica de Deus, que não tem perdão, é rechaçar enfaticamente aquele que vem e oferece gratuitamente o perdão. Por isso é necessário nós termos muita clareza no conhecer a Jesus. Eu tenho referido em várias homilias isso, insisto muito aqui mesmo, e todos compreendem. Quanto mais conhecermos Jesus, mais vamos viver como ele viveu. E quanto menos o conhecemos, mais seguimos as ignorâncias proferidas, que escutamos de vários modos. A única verdade é esta: Jesus é o Cristo Senhor, a quem o Pai enviou como Salvador do mundo. E está muito claro, se você reza o Pai Nosso e analisar palavra por palavra, não é por acaso que só uma oração Jesus ensinou. Lá está todo o caminho que leva ao Pai. Lá está a mostra por que estamos no mundo e que nosso tempo aqui é tão curto, que aqui é uma espécie de estágio. E quem acolhe o Pai, como Jesus o revelou, quem acolhe o Espírito Santo, não anda na treva, mas anda na luz. E sabe também que pode auxiliar. E nós estamos num tempo de pandemia. Aqui na paróquia, na festa de Cristo, Corpus Christi, fizemos um grande tapete, chamamos tapete da solidariedade dentro da igreja, para que as pessoas trouxessem alimentos não perecíveis e pudéssemos atender muitas famílias que vêm pedir. No mês de abril, conseguimos atender 400 famílias. Não salvamos o mundo, mas é porque cremos no Cristo Jesus, que é solidário conosco. E queremos neste mês ainda mais poder ajudar. Que Deus a todos abençoe, que possamos continuar a viver com fé, seguindo Cristo da vida, da ressurreição.
Amém. Amém. Creio em Deus Deus Pai,